nós vamos partilhar uma palavra muito importante. Porque essa palavra ela vai falar o que nós somos na presença de Deus e o que nós trazemos dentro de nós. Ela vai trazer um ensinamento prático e um ensinamento espiritual da nossa vida. É uma palavra de fortalecimento. Vai demonstrar que todos nós somos iguais. Aqueles que nós julgamos mais santos ou mais pecadores, todos somos iguais. Todos temos as mesmas limitações. Todos temos as mesmas oportunidades de viver uma vida santa. A única diferença são as escolhas que nós fazemos. Muitas vezes nós optamos por não viver na presença de Deus. Outras vezes a gente faz a opção por viver na presença de Deus. Eu queria que vocês abrissem a palavra da Bíblia no capítulo 4 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Quem não tem a Bíblia, dá um jeito de sentar perto de quem tem. E sempre que você vier ao culto de oração, traga a Bíblia, para que você possa conferir a palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 12. É importante a gente prestar bastante atenção nessa palavra, porque ela traz uma revelação. Diz assim: porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando, embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim em nós opera a morte e em vós a vida. Palavra do Senhor. Um ponto importante: por mais santo que o outro julga dele, por mais cheio de Deus, por mais ungido, uma certeza nós temos: somos vasos de barro. O que há de tesouro em nós, o que há de nobre em nós, é a ação de Deus. A única coisa boa que nós temos é Deus. Porque aquilo que toca, que é a nossa parte, que faz parte de mim, é barro. Eu sou humano, sujeito a fraquezas, sujeito a limitações, sujeito às intempéries, sujeito às quedas. Todos nós somos assim. Faz parte da natureza humana a desobediência, mas faz parte
irmãos e irmãs, nós que aqui estamos, vocês que estão em casa nos acompanhando. O que a palavra vem dizer é que, para que eu não me envaideça por estar participando de um grupo, sendo orante todas as quartas-feiras, ou sendo membro de um núcleo, ou estando à frente pregando, dirigindo ou conduzindo. O que há de bom em mim, o que há de bom no Eupídio, o que há de bom na Edna, o que há de bom em você, irmão, o que há de bom nesses que nos acompanham, é a ação de Deus. O próprio Cristo já vai dizer que ninguém é capaz de dizer que Ele é bom, senão pela ação do Espírito Santo. Agora, nós temos um tesouro e que nós precisamos valorizar esse tesouro. Quem aqui é batizado? Você foi batizado em nome de quem? Em nome do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos, não foi? Quando o padre foi te batizar, ele falou assim: eu te batizo em nome do seu pai, em nome da sua mãe e em nome dos seus irmãos. Não foi assim que ele batizou? Como é que ele batizou? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Você tem dentro de si esse tesouro chamado Trindade. Acontece, irmão, que nós gostamos de ser escravos, gostamos de valorizar o barro. E tem gente que gosta tanto de valorizar o barro que de vez em quando é invernizada nele. Mas é importante invernizar o barro, meu filho? É. Desde que eu tenha cuidado do tesouro que está dentro de mim primeiro, buscar primeiro o reino de Deus, e tudo mais me será acrescentado. Desde que eu consiga zelar do tesouro que está dentro de mim, que é a Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus que está em mim, certamente, quando as pessoas me olharem, vai perceber um brilho diferente, porque vai ver ali a ação de Deus, vai ver ali o poder de Deus. Nós somos sujeitos aos ataques do mundo, vai dizer a palavra. Nós somos sujeitos aos falatórios, nós somos sujeitos às enfermidades, nós somos sujeitos àqueles que nos combatem porque não querem que a palavra de Deus se propague, porque ela liberta das drogas, então o traficante vai perder dinheiro. Se liberta da corrupção, então o corruptor já não vai ter mais a oportunidade de facilitar o ganho dele. Ela liberta da mentira, ela liberta de todo o pecado. A palavra de Deus, ela vai libertando povos e nações. Por isso, nós vamos ter muitos inimigos. E muitas vezes nós seremos machucados, irmãos e irmãs, por quem a gente menos espera. Sabe por quê? Porque se uma pessoa que a gente espera que ela possa nos magoar, vir a nos magoar, o demônio não terá êxito sobre a nossa vida, porque não vai doer. Agora, quando alguém que a gente ama e que a gente pensa nos amar e que às vezes até nos ama, nos fere, dói. Não é verdade? E o inimigo sabe das nossas fraquezas, sabe de que maneira vai nos atingir. É por isso que Paulo vai falar aos Efésios: não é contra a carne, contra o sangue que haveis de lutar, mas
eu não devo ser incompreensível com Ele. Pelo contrário, eu trago um tesouro dentro de mim, e esse tesouro deve ser partilhado, e não pode ficar ali trancado dentro de um baú a 7 chaves. É por isso que a lembrancinha tem um baú aberto, né? O baú está aberto e está brilhando o tesouro. Pois é, a Eva está falando que pena que é preto e branco. A gente foi imprimir ali, não tinha impressão colorida. Mas ele colorido é muito bonito, você vê aquele brilho, né? Então eu preciso abrir o baú, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso espalhar esse tesouro. Muita gente gosta de espalhar a si mesmo, né? Gosta de divulgar a si mesmo. Amados irmãos e irmãs, quando eu divulgo a mim mesmo, eu estou divulgando nada mais que barro. Eu posso até passar uma porcelanazinha por fora, pintar de dourado, até fazer com que ele fique um pouquinho brilhoso, mas uma martelada já vai cair aquela casquinha e vai aparecer o quê? O barro. Agora, o tesouro, aquilo que é Deus, aquilo que está dentro de todos nós, que às vezes nós sufocamos com todas as mazelas que o mundo nos oferece, aquele brilho é um brilho verdadeiro, é o brilho do sol nascente, é um brilho libertador. E às vezes, o que a gente faz, amados irmãos e irmãs? A gente pega esse tesouro, enfia dentro do vaso de barro que somos nós, né? E primeiro, para não espalhar; segundo, porque se ele brilhar vai mostrar algumas coisas que ele não quer que eu dentro. Então a gente precisa ter o entendimento que também, aonde a luz bate, as trevas deixam de existir. Aonde o brilho do tesouro encosta, as trevas desaparecem. E quando eu me abro para o irmão, para acolher o irmão, para ajudar o irmão, para fazer ele ir tirando toda a sujeira que está encobrindo esse tesouro, ele vai entender que ele é um ser amado por Deus. Fala para o seu irmão do lado assim: você é um ser amado por Deus. Eu vou revelar um segredo para vocês que eu revelo em quase todos os lugares. Talvez eu já até tenha revelado esse segredo e você tenha participado dele. É um segredo antigo que muita gente revela. Quem conhece a Deus aqui, levanta a mão. Tem uma experiência com Deus? Ora, pelo menos reza. Você já ouviu falar que Deus é Pai? Quem já ouviu falar, levanta a mão e fala: eu. Então muita gente ouviu. Deus é Pai. Alguma vez você já ouviu falar que Deus é Rei? Já ou não? Não ouvi já? Então Deus é Rei. E Deus é o quê? Pai. Deus é Rei e Deus é Rei e Pai. Eu quero só te perguntar uma coisa: você é filho de Deus? Eu não ouvi, você não acredita nisso, né? Você é filho de Deus? Sim. Eu acho que vocês não acreditam mesmo, não. Você é filho de Deus? Sim. Ah, que bom. Fiquei até assustado. Fala pro seu irmão assim, balança e fala assim: você é filho de Deus. Dá uma sacudida nele e fala assim: ô, você é filho de Deus. O Mário costuma dizer que filho de peixe, peixe é, né? Bom, Deus é Rei? Vocês não acreditam nisso, né? Deus é Rei? Deus é Pai? Você é filho de Deus? Filho de Rei, o que é? Príncipe. As mulheres
apesar de ser de barro, você tem um tesouro dentro de você. Você é um príncipe, uma princesa de Deus. E aí, amado irmão e amada irmã, você precisa ter postura de princesa. Você precisa ter postura de príncipe. Você não é um mendigo que fica mendigando a atenção dos outros. Você é um príncipe. Príncipe não mente. Príncipe não engana. Príncipe não trai. Príncipe é um lorde, um cavalheiro. Princesa também é uma dama. Príncipe não precisa viver nas mazelas, pelo contrário, até a pose de príncipe é diferente. Eu não preciso me lamear. Você sabe por que tem tanta gente do crack caída nos cantos das ruas, maltrapilho, sujo? Sabe por quê? É porque ele não é filho de Deus, não é? E essas pessoas não é filho de Deus, não? É filho de Deus? Uai, por que eles andam assim? Porque eles não estão sabendo quem eles são. E por que eles não sabem? Porque você não contou para eles sobre quem eles são. Sobre quem eles são. Porque você não entendeu que você é um príncipe, uma princesa. Que você precisa de alertar os demais príncipes e princesas. Você é de barro, mas você tem um tesouro dentro de você. Um tesouro capaz de curar, de libertar correntes. Eu não sei se você já contou isso para o seu filho, você que é mãe, você que é pai. Eu não sei se você já contou isso para os seus pais, você que é filho, que é filha. Não sei se você já contou isso para a sua esposa, para o seu marido. Eu não sei se você já contou para os seus vizinhos. Eu não sei se você já disse para ele esse segredo, esse grande segredo importante, que apesar dele ser frágil, que apesar dessa carne ser perecível, que apesar dela durar pouco, que apesar dela às vezes nos deixar caído em tentação, que apesar dela adoecer, que apesar dela morrer, que apesar dela doer, dentro de mim existe um tesouro. E esse tesouro faz de mim um príncipe, faz de você um príncipe, faz de você uma princesa. Agora, eu preciso tomar posse disso. Eu preciso ter um entendimento que eu não posso guardar isso só para mim, porque o meu tempo aqui é pouco. Quando eu chegar diante de Deus, eu tenho que dizer o que eu fiz com o tesouro que Ele me deu. Eu enterrei ou eu investi? Ele deu 1 talento para um, 5 talentos para outros, 10 talentos para outro. O que recebeu um enterrou com medo, enterrou, colocou terra por cima, colocou o pecado, fez o barro, o corpo, o vaso de barro, quebrou ele e foi fazendo, enterrando o tesouro. O que recebeu 5, investiu, distribuiu, foi mostrar para outros, foi distribuir, foi fazer o outro brilhar, desenterrar, promover o outro. O que recebeu 10 também, na volta do Senhor, o Senhor me deu 10, dá outros 10. Eu sei que para um deu 2, para outro deu 5 e para outro deu 1, mas eu coloquei 10, porque eu tenho certeza que você não deve ter recebido menos do que 10, né? Então, estamos aqui, Senhor, os 10 que o Senhor me deu e mais 10 que eu consegui conquistar. Quando eu abri o baú, atraiu mais 10 pessoas. E essas 10 pessoas descobriram que elas eram príncipes e princesas. Que elas também eram um vaso de barro, mas que dentro delas tinha um tesouro. Senhor, o Senhor me deu 5, disse o outro, e eu trouxe aqui, além dos 5, mais 5, porque quando eu abri o baú,
o brilho atraiu mais 5. E ele também descobriu que trazia dentro dele um tesouro, apesar de ser um vaso de barro. Senhor, eu sei que o Senhor arranca de onde não tem nada. Por isso eu fiquei com medo, quebrei o meu pote e joguei terra por cima do tesouro. Está aqui o que o Senhor me entregou. Servo preguiçoso e mau. A ti eu lançarei fora. Até o que você pensa que tem, eu vou tirar de você. Aos outros, servo bom e fiel, confiei pouco e você foi justo no pouco, não foi preguiçoso. A ti eu confiarei mais. Entendeu, meu irmão? Entendeu, meu irmão? Para de churumingar. Ah, como eu sou coitadinho. Ah, como eu preciso de fulano, como eu preciso de fulano. Ah, sem ele eu não sei viver. Irmão, irmã, a gente não pode viver sem Deus. Os outros são vasos de barro, perecível, quebra. Mas eu preciso ir até o outro, dizer que ele é um príncipe, dizer que ele é uma princesa, que ela é uma princesa, dizer que ela traz um tesouro dentro dela, e fazer esse tesouro brilhar, e recuperar essas vidas. Sempre tendo entendimento, irmão e irmã, nós que somos vasos de barro, ainda que com um tesouro dentro de nós, somos vasos de barro, não somos melhores do que ninguém, somos todos iguais. A única diferença, como eu disse no início, é que nós fazemos opções a todo momento, e às vezes a gente faz opção por deixar de ser príncipe e princesa e nos tornamos mendigos. Ficamos mendigando, desvalorizando o tesouro que está dentro da gente. E eu preciso me doar para o outro. O Ela contava uma historinha para a gente encerrar. E um senhor pobre, lavrador, um rei, estava andando com um saco de uma sacola de milho. Quem conhece o jornal? Capanga, aquelas bolsas que as mulheres usam hoje em dia. Capanga, jornal, aqueles trenzão grande. Eu estava andando nela daquele cheio de milho. Aí veio o grande rei daquela região, soberano, com uma carruagem muito bonita, parou perto dele, desceu da carruagem com as roupas todas pomposas e chegou até ele, lavrador simples, sujo, com aquele saco, aquele bordal cheio de milho. E aí o soberano falou assim: o que tu tens para me oferecer? Aí ele pensou: nossa, eu pensei que a lei me ofereceu tanta coisa. O soberano chega até mim e aí ele me pede. Aí ele, muito sem graça, enfiou a mão dentro do engordado, pegou 3 caroços de milho e entregou para o soberano. O soberano pegou os 3 caroços de milho, botou no bolso, entrou na carruagem e seguiu. E ele continuou pensando: o soberano, em vez de me oferecer alguma coisa, ele faz eu me pedir. Eu, pobre lavrador, quando ele chegou em casa, despejou o milho, tinha 3 gramas de ouro. Aí ele: Senhor, por que eu não te dei um saco de milho inteiro? É assim, irmãos. Para de pedir, ser feliz. Começa a agradecer e a oferecer a Deus. Abra o baú, tesouro que você tem dentro de você. Essa igreja ministra
Talvez não está, porque você deu 3 graus de vinho. Você vai receber 3 graus de vinho. Mas, da próxima vez, Deus sabe de vinho cheio, para você não se arrepender depois. Fala assim: eu sou um vaso de barro, frágil, delicado, sujeito às intempéries, sujeito às enfermidades, sujeito aos ataques do mal, sujeito às tentações, mas há um tesouro dentro de mim que me fortalece e que me faz vencer, ainda que eu seja um vaso de barro. Fique em pé, coloca a mão no seu coração e, como vaso de barro, vai orando, vai falando para o Senhor dos defeitos desse vaso de barro, das enfermidades que tem esse vaso de barro, daquilo que esse vaso tem sofrido. É o momento de você falar dessas coisas. É o momento de você conversar com o Senhor. Às vezes você tem nesse vaso de barro enfermidades, e como você não sabia que era um príncipe e uma princesa, que você faz parte da corte real, como você não sabia que você, apesar de ser um vaso de barro, tem um tesouro dentro de você, você tem sofrido pelas pisaduras humanas, pelas vezes que as pessoas conseguem te atingir, te machucando, te magoando, te destruindo, te diminuindo, por não saber quem você é, acaba te diminuindo. E você às vezes aceita também por não saber quem você é. Vai orando ao Senhor agora, conta para Ele: Senhor, olha, eu como vaso de barro tenho essa enfermidade, eu como vaso de barro tenho essa limitação, eu como vaso de barro tenho esse pecado, essa fraqueza. E eu preciso, Senhor, que esse tesouro que é o Senhor que está dentro de mim, que ele saia, que ele brilhe, que ele transforme esse vaso, que ele fortaleça esse vaso. Vem, Senhor, me curar. Vem, Senhor.